Olá, muito boa noite, seja bem-vindo nesta segunda-feira, 29 de julho de 2013. Você está no programa Rede Família Esporte. Segunda-feira é dia de nós comentarmos a rodada do Campeonato Brasileiro. E essa rodada do Campeonato Brasileiro teve muitos gols, teve clássicos também, clássicos importantes, clássico carioca, clássico paulista, aliás, o clássico paulista que frustrou muita gente, né? Muitos narradores estiveram preparados para gritar muitos gols nesse clássico, mas acabou não passando de um 0-0. Mas cá estamos nessa segunda-feira para mostrar o que de melhor aconteceu e para repercutir um pouco deste Campeonato Brasileiro Série A e também Série B. Lembrando que nós estamos aí na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, muitos gols acontecendo e toda a repercussão de mais uma rodada para você e aquilo que de melhor aconteceu nesse mundo esportivo neste final de semana. E a gente começa falando de futebol brasileiro Série A. A 9ª rodada do Brasileirão teve clássicos e muitos gols. Foi na tela. Quem ocupa agora a última colocação é a Portuguesa, derrotada sábado no Canindé por 3-2 pelo Atlético Paranaense. O Atlético deixou a zona do rebaixamento. Ontem na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Goiás por 2-1. Marquinhos Gabriel fez os 2 gols dos donos da casa. O Coritiba empatou em 1-1 com o Vitória no Couto Pereira e está na 4ª colocação. Maxi Biancucci fez o gol do time baiano. Alex, mais uma vez, salvou o Coritiba, 1-1. Em São Januário, Juninho abriu o placar e comandou mais uma vitória do Vasco da Gama. O time de Dorival Júnior derrotou o Criciúma por 3-2. Já o Fluminense perdeu para o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. Foi a 5ª derrota consecutiva do atual campeão brasileiro. E o técnico Abel Braga pode estar com os dias contados no clube. São gols aí do Campeonato Brasileiro desta 10ª rodada que se iniciou no sábado, né? Nós tivemos aí a vitória, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também lances de Ponte Preta e Santos, né? Mas também começou nesse sábado com alguns gols, aí alguns gols importantes nesse Campeonato Brasileiro, gols que alavancaram alguns times que estavam lá embaixo e outros que se afundaram ainda mais na tabela de classificação. Destaque para o Bahia, que acabou vencendo em casa. Todos imaginavam que essa rodada, esse término da rodada, dessa 10ª rodada, pudesse ser benéfico ao Coritiba, mas que acabou não passando de um empate em casa, né, contra o Vitória em 1-1, gol do Alex no segundo tempo, gol de falta ainda, né? O Vasco acabou vencendo o Criciúma. Apertado, né? O Vasco fez 2-0, o Criciúma chegou a empatar 2-2 e depois no finalzinho o Vasco acabou fazendo o terceiro e aí o Grêmio deslanchando o Fluminense. Aliás, né, o que acontece com o tal do Fluminense? Um elenco caro, um elenco de muitas peças importantes, jogadores titulares de seleção brasileira e não vai, né? O atual campeão brasileiro, parece que a engrenagem está enroscado em algum lugar. Abelão é um bom treinador, mas não consegue fazer com que esse time do Fluminense jogue como jogou o ano passado, quando foi campeão brasileiro. E esse ano já demonstrou que não estava tão bem assim, já na sua presença na Libertadores de América. Não foi bem, foi eliminado na Libertadores de América, avançou até que por pegar uma chave tranquila, fácil, mas acabou esbarrando no Grêmio e ficando fora da outra fase da Libertadores da América, um grupo um pouco difícil, mas todos imaginavam que o Fluminense pudesse ser um dos clubes a avançar à próxima fase, mas o Fluminense está ali junto com o São Paulo, junto com outras equipes grandes, não atuando bem, né, ao comando do técnico Abelão. Abelão que já cogita-se, né, que não dura essa semana. No meio de semana teremos a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez o Abelão seja demitido nessa rodada, não dure até quarta-feira e possivelmente o Santos deve entrar na briga para ter Abel Braga como novo treinador. São rumores, né? São informações que pairam pela internet, situações. É lógico que muitas coisas são chamados balão de ensaio, né, que se coloca para que o torcedor possa ficar na expectativa. O Santos também não foi bem no sábado contra a Ponte Preta, mas o importante é que os clubes maiores, os clubes grandes, não se deram bem nesse final de semana. O próprio Internacional acabou perdendo, né, para o Náutico
tomando uma sapecada de 3-0. Olha, alguns clubes sendo apontados como principais clubes e favoritos ao título, nessa rodada acabaram dando aquela famosa tropeçada. Vamos falar agora de um dos primeiros clássicos, né, que movimentou esse futebol brasileiro, com relação a São Paulo e Corinthians. São Paulo muito desfalcado e atravessando uma das maiores crises da história do clube, se postou defensivamente e segurou um empate sem gols contra o Corinthians. Vamos ver como foi Corinthians e São Paulo ontem no Pacaembu. O São Paulo enfrentou o Corinthians cheio de desfalques, um deles na defesa. Depois de várias falhas sucessivas, o pentacampeão Lúcio foi afastado pela diretoria e, segundo o técnico Paulo Autuori, não joga mais pelo clube. Foi uma decisão que eu tomei. Nós temos muito claro duas situações dentro do trabalho: necessidades e vontades pessoais. Nunca, jamais, enquanto eu estiver aqui, vai prevalecer vontades pessoais. Sem Lúcio na zaga, o São Paulo não tomou gols no clássico, algo que não acontecia desde o dia 2 de junho. O Corinthians criou mais chances, mas parou na forte marcação do São Paulo. Com Jadson mal tecnicamente, o tricolor também não conseguiu vencer Cássio e o jogo terminou no 0-0. Com o empate, o São Paulo quebra uma sequência negativa de 8 derrotas consecutivas, mas não deixa a zona do rebaixamento, de onde não deve sair pelo menos nos próximos 15 dias, já que o time embarca nesta segunda-feira para uma excursão de jogos fora do país. Serão 2 partidas na Alemanha, quarta-feira contra o Bayern e na quinta, Milan ou Manchester City. Em Portugal, sábado, enfrentará o Benfica e na semana que vem terá como adversário o Kashima Antlers em Tóquio. Eu acho que pode sim melhorar o aspecto emocional e chegar com o objetivo nos próximos jogos do campeonato, quando a gente retomar, iniciar realmente uma retomada daquilo que é a verdade, que deverá ser sempre a verdade do futebol do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho um pensamento um pouco diferente do Paulo Autuori, né? Eu acho que esse tipo de situação, esse tipo de torneio caça-níquel, não leva nada de benefício para o São Paulo no atual momento que o São Paulo vive. E a gente sabe o porquê disso. O São Paulo não vive um bom momento dentro da competição, a principal competição hoje no país, e esse tipo de competição faz com que o São Paulo vá para a zona de rebaixamento, já assumiu ontem com os resultados a zona de rebaixamento, e por isso mesmo vem num momento muito, muito ruim para o São Paulo essa viagem. Não vai levar o Luiz Fabiano, não vai levar também o seu principal zagueiro, né, considerado o principal zagueiro, o Lúcio. Alguns jogadores também não vão, o tal do Juan me parece que também não vai. Quer dizer, o São Paulo vai para uma competição como essa totalmente desfalcado e psicologicamente abalado pela atual situação que vive. E uma das situações que o Paulo Autuori falou é que enquanto ele estiver lá, não prevalecem as vontades pessoais, e sim a vontade coletiva em benefício do grupo. Até que, enfim, né, chegou-se um treinador no São Paulo que pudesse bater de frente com algum dos principais jogadores, os chamados, né, líderes do grupo, que de líder não tem nada. É líder, para mim, na função negativa. Quando o Lúcio foi contratado pelo São Paulo, e eu me lembro muito bem disso, eu fui o primeiro a ser contra nessa emissora, falando até para os São Paulinos e falando que eles haviam contratado um jogador problema. Não por aquilo que joga, já demonstrou que em outros lugares que jogou, quando tinha condição física boa, quando tinha condição técnica boa, se mostrou um grande jogador. Só que agora, nem física e nem tecnicamente, o Lúcio se encontra bem. Então ele quis fazer no São Paulo as coisas que ele fazia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando tinha uma condição física, uma condição técnica boa. E já não dá mais, o futebol mudou muito. Hoje o futebol prevalece a parte física. Jogadores que não estão preparados ou não estão 100% fisicamente, principalmente na parte defensiva, vão sofrer muito. E o Lúcio fez com que a defesa do São Paulo decaísse muito de produção, porque não tinha recuperação. O Lúcio é aquele jogador que gosta de ser um zagueiro que sai para o jogo. Só que não tinha recomposição, não é mais aquele jovem de 20 e poucos anos de idade que faz uma recomposição, que fazia uma recomposição muito bem feita.
Não, hoje o Lúcio não tem mais a força física para fazer uma recomposição. E aí dava no que dava, bola nas costas, gols bizarros que tomava, a defesa do São Paulo falhando muito, e aí tomou-se a devida necessidade, teve-se a devida necessidade de tomar uma providência de afastar o Lúcio. E aí, na última semana, numa conversa que o Paulo Autuori teve com o Lúcio, ele não gostou dessa conversa, achou que ele não era zagueiro para ficar lá atrás, né, como o Paulo Miranda ficou ontem, né, o Paulo Miranda ficou com o Tolói presos ontem na defesa e fez com que o São Paulo não tomasse gol. É isso que o São Paulo precisava agora, nesse momento era isso. E o Lúcio acabou não aceitando essa imposição do treinador, os dois discutiram e nessa discussão o Paulo Autuori falou que não quer mais o jogador vestindo a camisa do São Paulo, a diretoria aceitou isso e já colocou o jogador à venda, vai negociar, então Lúcio não vestirá mais a camisa do São Paulo, está treinando em separado, não viajou ontem com a delegação, não viajou hoje com a delegação rumo à Alemanha, por isso mesmo deve ser colocado à disponibilidade, né, ficar em disponibilidade, vai ser vendido, então qualquer clube que queira um jogador problema é só entrar em contato com o São Paulo para adquirir o Lúcio, porque não dá mais para pensar, eu se sou o Lúcio agora, repensaria na carreira até numa possível encerramento, né, dessa sua carreira como jogador de futebol. Não dá mais para imaginar um jogador como o Lúcio jogando futebol no São Paulo. E o São Paulo jogou ontem como time pequeno. Precisava fazer isso. O São Paulo precisava jogar como time pequeno. Postando duas linhas, uma de 5, uma de 4, para que não pudesse tomar gols. E parou os principais jogadores do Corinthians. Foi o que fez com que o time do Corinthians não jogasse tão bem assim, seus principais atacantes não fizessem gols e o Corinthians e o Clássico acabou ficando empatado em 0-0. Pena pros 35 mil torcedores que estiveram no Pacaembu. A Ponte Preta, que não vencia 6 jogos em casa desde a vitória sobre a Penapolense, pela disputa do troféu interior desse ano, voltou a triunfar diante da sua torcida. 1-0 sobre os meninos do Santos. A equipe do Rede Família Esporte esteve por lá. Acompanhe. Em uma noite fria em Campinas, o estádio Moisés Lucarelli abrigou o duelo entre Ponte Preta e Santos. No último sábado, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, a primeira boa chance da partida foi do Santos aos 13 minutos de jogo. Galhardo cruzou da direita, a bola passou por Giva, que não alcançou, e Neilton quase abriu o placar na segunda trave. A resposta ponte pretana veio aos 20 minutos. Wendel levantou a bola pela esquerda e Everton Santos desviou de cabeça. O goleiro Aranha fez uma bela defesa. Na sequência, o próprio Everton Santos bateu de virada e Léo salvou. Aos 37, o meia Montilho recebeu do volante Arouca na entrada da área e mandou uma bomba. O camisa 1, Ponte Pretano, se esticou todo e salvou. 1 minuto depois, uma chance incrível desperdiçada pela Ponte e justamente pelo artilheiro William e Santos. Na volta para a segunda etapa, Carpegiani sacou o lateral Arthur e o atacante Everton Santos para as entradas do lateral peruano Luiz Advíncula e do meia Giovani. E logo aos 4 minutos, o gol da vitória ponte pretana. O zagueiro Diego Sacomã fez belo lançamento para o atacante Rildo. Este invadiu a área, driblou o zagueiro do Dracena e bateu colocado no canto esquerdo de Aranha. Empolgada, a Macaca voltou a marcar aos 13 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Final, Ponte Preta 1, Santos 0. Eu acho que o primeiro tempo foi um jogo igual, a Ponte teve chance, nós também. No segundo tempo, tomamos um gol, não pela finalização, que o Rildo fez um gol muito bem, finalizou bem a jogada, mas no início da jogada, uma bola que a gente estava saindo para um contra-ataque. O Aranha lançou a bola para o Giva, o jogador se jogou, rebateu a bola, acabou colocando o Rildo em condições de fazer o gol. Foi mérito, né? Lógico que é o mérito deles, mas um gol fortuito. E depois que nós fomos o gol, saímos para o jogo. A Ponte se fechou, acho que está no papel dela, tentar sair no contra-ataque. Mas a gente teve maior posse de bola, procuramos o gol de todas as maneiras, trabalhamos a bola, com a entrada do Cicinho. Eu acho que melhorou ali, se entrosou muito bem com o Montijo, criamos várias jogadas pela direita. E infelizmente não fizemos o gol, né? Batemos vários escanteios, tinha uma bola passando aqui na entrada da área, mas não concluímos bem. Eu acho que não faltou luta dos jogadores, não faltou empenho. E
Eu acho que o resultado de 1-0 saiu um pouquinho pesado pelo que a gente apresentou. Acho que o resultado mais justo talvez tivesse sido empate. Acho que teve dificuldade em algumas passagens do jogo, principalmente depois que fizemos o gol, se abdicamos de jogar, de colocar a bola no chão. Tivemos um comportamento em termos de marcação, de entrega muito bom. E eu acho que o mais importante disso tudo foi a vitória. Esse time necessita de vitória, de segurança para começar a apresentar um bom futebol. Foi uma boa vitória da Ponte Preta, né? Jogando contra esses garotos do Santos, né? O Santos que poderia dar uma encostada lá em cima no G4, mas acabou parando, né, nessa forte marcação que exerceu a Ponte dentro do Moisés Lucarelli. A Ponte joga muito bem e se posta muito bem quando joga contra time grande e gosta de fazer isso. A Ponte teve grandes oportunidades na partida, o Santos também teve 1 ou 2 oportunidades de marcar, mas a Ponte esteve muito mais próxima de fazer mais gols do que o próprio Santos e acabou não fazendo, né? Então, mas a Ponte, quando teve a oportunidade real com o Rildo, acabou fazendo, num contra-ataque muito rápido, né? O Diego acabou dando um voleio nessa bola, essa bola sobrou no ataque para o Rildo, que deu um corte para dentro da área e acabou fazendo um belíssimo gol esse que deu a vitória para a Ponte Preta, um belo trabalho que vem exercendo o Paulo César Carpegiani nesse time da Ponte Preta, vem resgatando alguns jogadores, inclusive o goleiro Roberto, que já havia se demonstrado um belíssimo goleiro e agora nas mãos do Carpegiani vem tendo a oportunidade. Aí um gol perdido pelo William, né? Não, era só encostar o pé na bola, ele fez o difícil, né? Ele deixou a bola bater no ossinho do tornozelo e ela saiu reta, ela bateu no ossinho e acabou saindo reta. Se ele encostasse o cravo da chuteira na bola, fatalmente seria o gol. Mas a Ponte Preta merecido, acabou jogando bom futebol e demonstrando que dentro do Moisés Lucarelli é muito forte e é difícil uma equipe ir até Campinas e bater essa boa equipe da Ponte Preta dentro dos seus domínios. Vamos falar agora de outro clássico, né? Um clássico dos opostos. O Cruzeiro e Atlético fizeram um clássico muito movimentado. O Galo, ainda de ressaca após o título da Copa Libertadores da América, teve a faixa carimbada. Aliás, foram 4 carimbos pelos cruzeirenses. Acompanhe. Parece que Júlio Batista, a mais nova contratação do Cruzeiro, que chegou ao estádio em um carro forte, trouxe inspiração para o time. A Raposa goleou o rival por 4-1 no Mineirão. Dedé marcou falta em cima de Marcos Rocha dentro da área. Alexandro abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Everton marcou para a Raposa, 1-1. Giovani fez defesas importantes para o Galo, mas neste lance Ricardo Goulart ficou livre e aumentou, 2-1 para o Cruzeiro. No segundo tempo, Nilton ampliou, marcou o terceiro da partida. Em seguida, Ricardo Goulart jogou mais uma vez a bola para o fundo da rede, 4-1 Cruzeiro. Este foi o primeiro clássico na era do novo Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético entrou em campo com um time misto. O técnico Cuca preferiu poupar os titulares que ganharam aqui a Taça Libertadores. Mas dessa vez, com o estádio repleto de cruzeirenses, quem levou a melhor foi a Raposa. Depois do jogo, o diretor do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, tuitou parabenizando o Cruzeiro. Disse que o time celeste merecia soltar foguetes e buzinar muito. Marcelo Oliveira, treinador da Raposa, preferiu não falar muito sobre o assunto. Eu entro nesse tipo de coisa, não sei se é uma brincadeira, se é sério. Às vezes vem dele não é muito sério, né? Então eu procuro trabalhar no Cruzeiro, fazer o melhor trabalho. Temos tido um ambiente muito bom e de união e vamos preocupar conosco. Tá certo o treinador Marcelo, né? O tipo de treinador que não fica muito nos holofotes, não fica procurando muito situações para dar resposta para A, para B ou para C. Eu acho que o Calil tá na dele, tem que dar uma afinetada mesmo, é o arquirrival. Mas o Marcelo, como treinador da equipe, tem que deixar os jogadores e até ele fora desse tipo de situação. Deixa os diretores e eles conversarem entre si para saber ou não. O importante é que demonstrou uma coisa importante para o Cruzeiro, né, que tem um bom time, está chegando jogadores, Júlio Batista foi incorporado ao time, é um bom reforço para esse time, entra como também um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e demonstrou para o Atlético o seguinte: reforcem o time, porque não é só de títulos que já estamos no passado, né? Já foi, e dormir em berço de ouro
é que vai conquistar outros títulos. O Atlético tem que botar na cabeça que a vida segue, né? O título seguiu, já foi, uma conquista maravilhosa, vai ficar nos anais do Atlético Mineiro, vai ficar nas lembranças de todo mundo como um título maravilhoso, mas tem que voltar à realidade que o Campeonato Brasileiro está se iniciando e o clube precisa vencer e precisa demonstrar um bom futebol. Já tem garantida a vaga da Libertadores do ano que vem, mas mesmo assim precisa jogar bola, porque ficar só dormindo em cima da taça que ganhou da Libertadores, isso não se faz, isso é o normal acontecer com os times. Tomara que com o Atlético não aconteça isso e que o time reaja após essa chacoalhada que acabou levando do Cruzeiro. Flamengo e Botafogo voltaram a disputar o clássico no Maracanã e quando o Fogão acreditava em uma vitória, eis que o volante Elias empatou para o Mengão no apagar das luzes. Veja. O Botafogo começou melhor, com o Seedorf estreando no Maracanã. Foi dele a cobrança de falta que terminou no gol de Rafael Marques. No segundo tempo, foi o Flamengo que mandou no jogo. O garoto Adrian botou fogo na partida. E o rubro-negro teve 2 gols anulados. A pressão rubro-negra foi até os últimos minutos. E Elias, nos acréscimos, marcou o gol de empate do Flamengo. Você não pode prescindir dessa capacidade de superação que a equipe teve hoje. Na medida em que ela é premiada, ela se reforça. Nós tivemos 3 chances claras de fazer o segundo gol antes do Flamengo fazer. Nós poderíamos ter definido o jogo naquele momento e jogado um balde de água fria na reação do Flamengo. E há um velho jargão que se diz no futebol que a bola pune, né? Então o Botafogo estava com a vitória nas mãos, teve a oportunidade de fazer gols para aumentar a vantagem que tinha sobre o Flamengo, acabou não fazendo. E aí no finalzinho, já nos acréscimos, esse bom volante Elias, né, que saiu do Corinthians, foi embora e o Flamengo teve a oportunidade de trazer, fez com que o Flamengo não saísse derrotado desse jogo contra o arquirrival, o Botafogo. Então méritos para o Flamengo e para o Botafogo. Fizeram um bom jogo, mas melhor para o Flamengo que estava perdendo e que conseguiu arrancar esse empate no finalzinho. É Mano Menezes já dando uma cara, um pouco um espírito guerreiro, um pouco mais tranquilo, né, para essa equipe do Flamengo que estava toda desacreditada no começo do ano, foi trazendo alguns jogadores importantes e agora o técnico Mano Menezes já fazendo o seu trabalho ao comando do rubro-negro carioca. Do lado de fora do Maracanã, um protesto diferente uniu as torcidas de Botafogo e Flamengo. Vestido de burgueses, celebraram o futebol como esporte da aristocracia. Uma ironia ao preço dos ingressos para o clássico. Acompanhe. Nós estamos aqui confraternizando como aristocratas, educadamente, respeitosamente, mas, sobretudo, reivindicando a volta da Casa do Povo para o povo. O canal está muito puxado, R$100, está muito alto o preço. Não há quem aguenta não, é um absurdo. Com esse preço, vai afastar muita gente, cara. Porque o Maracanã é nosso. O Maracanã é povão, o Maracanã é gente. Pobre hoje está excluído do estádio. Tem aqui vários geraldinos clássicos com a gente, como o Gerdau, a Dona Zica, que a gente teve que se juntar para comprar ingresso para eles, senão eles não poderiam entrar. A gente acha que isso é um escárnio contra a cultura popular. E nada melhor para criticar isso do que o escárnio da cultura popular contra esses preços. Nós não queremos público de ópera, queremos público de futebol. É isso. Gostei dessa última frase, não queremos público de ópera, e sim públicos de futebol. Gostei disso. Aliás, estão tentando transformar o futebol brasileiro em um velho cenário de ópera, né? Para que os torcedores fiquem, sabe assim, quietinhos. Senta. Senta. Pô, futebol não é assim. Nós já vimos quantas mil vezes o Maracanã
lotado de gente, aquelas bandeiras maravilhosas que triunfaram, tremularam no Maracanã, quantas é a invasão corintiana, quantos milhares de torcedores já estiveram, os geraldinos, os famosos geraldinos. Por que chamado geraldinos? A geralzona do Maracanã, os torcedores ficavam em pé acompanhando o futebol. Quer dizer, aí de uma hora para outra, reforma-se o Maracanã, transforma-se o Maracanã num palco de ópera, né? Onde ninguém pode, quietinho, você não pode... É tênis também, né? Bolinha pra lá, bolinha pra cá. Bolinha pra lá, bolinha... Você não pode... Se você levantar no momento, o povo fica bravo com você, porque diz que tira a concentração do cara que tá jogando tênis. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, estão tentando elitizar o futebol brasileiro. Não se faz isso. R$100 o ingresso para assistir um Flamengo e Botafogo é muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu concordo com esses torcedores que foram reivindicar o preço dos ingressos e estou com vocês. Acho que o Maracanã está perdendo o seu charme quando realmente tiraram os torcedores, né, o povão, os geraldinos, fora, deixaram com que eles ficassem fora desse belíssimo Maracanã. Vamos conferir como é que ficaram os resultados finais da 9ª rodada do Brasileirão Série A. Vasco 3, Criciúma 2, Portuguesa 2, Atlético Paranaense 3, Ponte 1, Santos 0, Corinthians 0, São Paulo 0, Grêmio 2, Fluminense 0, Náutico 3, Internacional 0, Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, Botafogo 1, Bahia 2, Goiás 1, Coritiba 1, Vitória 1. Após esses jogos, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte maneira. O Cruzeiro é o líder com 18 pontos ganhos, seguido o Internacional também com 18. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Botafogo aparece na 3ª colocação com 17, Coritiba também com 17, Bahia na 5ª posição com 16, Vitória, os dois baianos, Vitória e Bahia, aparecem o Vitória na 6ª posição com 15, seguido do Grêmio também com 15 pontos ganhos. Na 8ª colocação, o Vasco aparece com 13 pontos. Virando a página, o Santos aparece na 9ª colocação com 12, seguido do Goiás com 10, Corinthians aparece na 11ª colocação com 11, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Criciúma, Flamengo e Atlético Paranaense, todos com 10 pontos ganhos. E na zona do rebaixamento, os 4 últimos, Fluminense com 9, São Paulo 9, Náutico 7 e Portuguesa segurando a lanterna com apenas 7 pontos ganhos. Está aí os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esporte.